pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quais são as máquinas e o que ela tem que te oferecer para que você comece a costurar. Então, se você está aí iniciando na jornada da busca da sua máquina, assista esse vídeo até o final. Aproveita para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e de me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar o arroba aqui para vocês. Eu resolvi gravar esse vídeo para vocês porque quando eu comecei a buscar a minha primeira máquina, eu tive muitas dúvidas e eu vejo que ela ainda é a dúvida de muitas pessoas que estão aí se iniciando na costura. Eu até já gravei um vídeo aqui no canal mostrando algumas informações, dicas de como escolher a máquina, mas esse de hoje ele é voltado, né, para quem tá aí procurando a sua primeira máquina. Mas eu vou deixar ele linkado aqui, que você assiste também, que vai te ajudar, beleza? Vamos lá! Olha só, quando uma pessoa me pergunta dicas para escolher uma máquina de costura, eu sempre sugiro que ela se paute pelas suas necessidades e pelas suas intenções na costura. É o que você quer fazer que vai influenciar na escolha da sua máquina. Porém, quando você está iniciando, talvez você ainda não tenha a real dimensão do que você quer fazer ou que você poderá fazer na costura. Por isso, eu sempre sugiro que a pessoa comece com uma máquina doméstica comum, mais simples, aquela de entrada da marca. Essas máquinas, elas são mais simples, mas elas já vão ter os recursos que você precisa para iniciar na costura. E para você não comprar a mais simples de todas e faltar algum recurso que você precisa, eu vou te falar o que ela precisa ter para você iniciar. Essa máquina comum que eu tô falando para você, a mais simples, ela vai ter que te oferecer o ponto reto, que quase todas elas têm, um ponto zigue-zague, que vai te ajudar aí nos choleados e também para fazer acabamento na margem de costura. Você precisa observar se ela tem o ponto flexível ou o ponto elástico, tem esses dois nomes, que vai te ajudar na hora de costurar a malha. Nem todas têm, então assim, quando for pautar aí a escolha de vocês, busquem, porque com o tempo vocês vão querer costurar uma malha numa máquina doméstica. É possível, tem muitas dicas aí ensinando como costurar, então se ela tiver esse ponto flexível vai te ajudar. Observa também se ela tem alguns pontos decorativos. Na costura você vai usar pouco ponto decorativo, na costura de roupa em geral. Você usa mais em artesanato, mas vai que você quer fazer uma gracinha, é bom ter alguns pontos decorativos. E em questão de acessórios, essa máquina ela vai ter que ter o pé calcador para costura reta, costura normal. Vai ter que ter o pé calcador para zíper normal. É muito difícil uma máquina dessa inicial ter pé calcador para zíper invisível, esse você compra à parte. E você vai observar se essa sua máquina vai vir também com o pé calcador de casa de botão, porque também é interessante que você observe que a sua máquina faça também o caseado para fazer as casas de botão. Então assim, ela se tiver lá, né, na observação caseado, fazer casa de botões, essa finalidade, né, ela vai ter que vir também com esse pé calcador de fazer casa de botão. Algumas máquinas eu já comprei uma dessas iniciais que ela veio também com o pé calcador de bainha lenço, né, de barra lenço. Nem todas vêm, mas se tiver, vai ser aí também para te ajudar, é um acessório a mais para te ajudar na escolha da sua máquina. Então isso é o que uma máquina ela tem que oferecer em quesito de recursos e de acessórios, que são assim os básicos para você iniciar. Outra coisa que você tem que observar é quanto à questão de manutenção e garantia dessa máquina. O que é que eu estou dizendo? Você tem que comprar uma máquina de uma marca que você consiga uma assistência técnica acessível e peças também acessíveis, que você consiga comprar fácil, que não seja aquela coisa demorada ou que tenha dificuldade de achar alguém para dar manutenção na sua máquina ou de reposição de peça. Essas duas coisas elas têm que ser assim facilitadas. Então eu sempre procuro comprar máquina
de marcas que eu tenho essa assistência técnica bem acessível. Isso é importante porque uma hora ou outra você vai precisar de manutenção ou reposição de peça. Agora que você já sabe o que a máquina precisa ter para você iniciar, eu vou te dar duas dicas para diminuir o custo dessa sua máquina. A primeira delas é, gente, correr atrás de promoção e ficar pesquisando sempre. Duas datas em que sempre que eu olho, eu acho máquina mais barata é no Dia das Mães e no Natal. Essas datas, elas sempre você vai numa loja ou você olha na internet, tem alguma promoção relacionada aí à máquina de costura. Tem também a semana aí do Black Friday que também tem algumas promoções. Mas Dia das Mães e Natal é batata você achar uma máquina de bom preço. A segunda dica é, se você ainda está inseguro ou às vezes não tem a quantidade ainda de comprar uma máquina nova, uma outra solução é você comprar máquina de segunda mão. Porque nesses sites de venda de segunda mão, tipo OLX, ou até mesmo nessas casas que dá manutenção de máquina, você às vezes encontra máquina assim de pouco uso, porque igual eu tô falando pra vocês, por que eu indico que a pessoa invista numa máquina mais barata? Porque como você não sabe ainda sua real necessidade, ou talvez você nem sabe se você vai se encontrar na costura, tem muita gente que investe um dinheirão numa máquina e depois não utiliza e fica aquele dinheiro lá parado. Aí vai vender, ela vende com deságio, perde dinheiro. E acontece muito, eu mesmo já comprei várias máquinas em sites de segunda mão, tipo OLX, que a pessoa usou a máquina duas vezes, ou só tirou da caixa, viu que não era pra ela e vendeu. Então assim, eu consegui comprar máquinas com pouquíssimo uso e assim com quase metade do preço. Então assim, vale a pena também, se você estiver procurando aí a sua máquina, ir nesses lugares que revendem máquina e procurar uma que esteja bem conservada e que esteja com a manutenção em dia, e aí você também economiza um bom dinheiro. E aí é quase certo que depois que você comprou a sua máquina doméstica comum, essa inicial, você queira dar um passo a mais e comprar uma overlock. Então, a máquina overlock eu acho que é o segundo maior sonho de qualquer pessoa que tá aí começando na costura. Eu mesmo sonhava com a minha, enquanto eu não consegui comprar, eu não me sentia assim realizada e plena na costura. Porque realmente é uma máquina que ela ajuda muito no acabamento interno das roupas, né? E também para fazer algumas costuras de malha. Então, a dica que eu tenho pra vocês é o seguinte: quando vocês forem comprar aí a máquina overlock de vocês, com certeza vocês já vão ter um pouquinho mais de intimidade com a costura, porque antes de ter a overlock a gente ainda consegue dar um jeitinho de dar acabamento, né, nas margens de costura com a máquina comum, a mais simples aí que eu já falei pra vocês, que é dar o acabamento com zigue-zague, ou então fazer algum tipo de ponto embutido, como a costura francesa, costura inglesa, que aí você vai tapeando aí enquanto você não tem a tão sonhada overlock. Mas quando forem comprar a overlock de vocês, uma coisa que eu falo sempre é o seguinte: observe se a máquina, você tem um passo a passo para colocar os fios, né, na máquina facilitado. Tem muita máquina aí no mercado, só que tem umas que é uma dificuldade tremenda para você passar os fios, e aí você acaba desistindo da máquina antes mesmo de fazer o primeiro ponto. Então sempre que for buscar uma máquina overlock, procura aquela que as pessoas falam assim: ah, essa daqui a passagem de fio é facilitada. Então você já fica atenta para poder comprar esse tipo de máquina overlock, beleza? E quanto à máquina overlock, ela é sempre um pouquinho mais salgada que a máquina comum, né? Mas para ela também vai valer essa dica aí de comprar de segunda mão, de ficar de olho nas promoções. Então é só você ficar atento aí e pesquisar bastante para poder fazer a escolha certa num custo ok, beleza? E mais uma coisinha que eu tenho para falar para vocês: tenham calma, não entrem em desespero. No momento certo você vai conseguir comprar, né, a sua máquina ideal.
Eu sei que quando a gente está começando, a gente quer abraçar o mundo todo de uma vez. E a gente tende a acreditar que a gente só vai costurar bem se tiver aquela máquina com 2000 pontos, aquela overlock industrial, e não é bem por aí. É lógico, né, que você ter as ferramentas corretas, ter boas máquinas vão te ajudar muito. Mas tem um ingrediente que não vem em máquina nenhuma, que se chama paciência. E é essa paciência de refazer a sua costura quando dá errada, de ficar fazendo teste para que seu acabamento melhore, que vai fazer de você uma boa costureira ou um bom costureiro. Então não se afobe, na hora certa a sua máquina vai chegar e você vai montar o seu espaço e vai aí costurar bastante. Eu espero de coração que vocês aí encontrem o momento certo para comprar aí seus objetos de desejo e te espero no próximo vídeo. Tchau!